dinheiro. Essa a gente não ganha, né? A gente sobreviveu. Eu acho que foi chamado. Foi mais. Boa noite.
Quê? É. Eu vi alguma coisa. Não, saiu agora, ele não mandou agora. Eu vi só algumas fotos. Daquele sociólogo, violador. O Fita acabou de trocar. Quem foi operando a pessoa na fotografia, muito difícil. Uma experiência com o joystick, né?
Muito boa tarde a todos. Ainda é boa tarde, não é boa noite ainda, apesar de já estar escuro lá fora. Nós vamos dar início a essa nossa palestra. Eu queria chamar aqui para a mesa também o Dr. Silvaldo Oliveira, que é o nosso diretor técnico. Hoje nós vamos ter uma palestra do engenheiro João Bosco Sete, obrigado pela sua presença, sobre reflexões sobre origem, tecnologia e soluções para o futuro das ferrovias de carga no Rio de Janeiro. É uma coisa extremamente interessante e, como nós já dissemos numa palestra anterior sobre ferrovias, hoje em dia, principalmente depois da greve dos caminhoneiros, que provocou um furo enorme na nossa economia, foi uma pena que realmente aquilo tivesse acontecido daquela maneira. As ferrovias, eu acho que a gente tem que voltar a discutir, voltar a insistir na importância das ferrovias. Então, essa palestra faz parte desse nosso projeto. Nós vamos ter, no próximo dia 25 de julho, às 10h30, mas aí é tempo de uma reunião extraordinária do nosso conselho, mas está aberta também uma palestra do médico Dr. João Curro. Ele vai fazer uma palestra sobre nada muito, comer e viver com saúde e prazer. Sobre nutrição, né? Na realidade, nós somos aquilo que nós comemos. Se você come mal, você vai estar mal, e assim por diante. Né? Então, essa é uma palestra muito interessante também. Lembro que nós vamos ter um curso de avaliação e perícias que vai ser iniciado no dia 31 de julho. Vai ser dado todas as terças-feiras, das 18h30 às 21h30. É um curso interessante porque possibilita que as pessoas se candidatem a ser peritos no livro da Justiça. Queria também convidar todos vocês, na sexta-feira, dia 27 de julho, daqui a 15 dias, nós vamos ter o nosso Arraial da CAES. Vamos ter aqui uma brincadeira, quadrilha do bem, do mal, e nós vamos ter aqui comidinhas, etc., joguinhos. Então vai ser uma coisa, todos estão convidados, aqueles que se interessarem a vir ter essa alegria conosco. Né? Eu queria fazer uma apresentação bem rápida do João Bosco. Ele é um engenheiro civil e de operação mecânica, atuando na rede, na era ferroviária, na rede ferroviária desde a década de 1980, na indústria ferroviária e posteriormente na rede ferroviária federal, atualmente trabalhando como consultor nas áreas de via permanente, mecânica, operação e preservação. Ele é diretor-presidente da Sociedade de Pesquisa para a Memória do Trem, onde realiza pesquisas históricas na área ferroviária, com autoria e coautoria de vários livros sobre ferrovias. Então, nós vamos ter hoje realmente uma palestra bastante interessante sobre esse tema. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e estamos à disposição depois para as perguntas. Mas eu estou imaginando. Para frente, para trás. Alô? Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer especialmente ao convite formulado pela CAES, na pessoa do Haroldo. E, aliás, é um convite que já há algum tempo meu amigo Nilo vem fazendo, desde a época que nos conhecemos, pouco tempo depois, para aqueles eventos do nosso professor Vitor. Bem, esse evento, essa palestra aqui, na verdade, como o nome diz, vão ser algumas reflexões. Então, aqui o objetivo não é apresentar soluções nem palavras finais. Vou apresentar algumas ideias
algumas até de caráter um tanto pessoal, para que sejam colocadas, digamos assim, no ar, né? Porque nós estamos precisando pensar mais sobre ferrovias. Então, ela é mais ou menos dividida em algumas partes. Vamos falar muito en passant sobre a origem da ferrovia no mundo e no Brasil, depois no Rio de Janeiro, a seguir alguns aspectos tecnológicos e, finalmente, algumas reflexões sobre a questão no alto. Eu acho que não é só assim. E depois algumas reflexões sobre justamente a questão do transporte de carga. A parte de passageiros, nós praticamente vamos passar ao lado, não por não serem importantes, mas elas têm sido objeto de várias outras palestras, inclusive recentemente uma palestra muito interessante do Antônio Pastore sobre 4 projetos, 3 dos 4 projetos eram sobre ferrovia. E há outros casos também. Então, a carga fica um pouco esquecida, mas ela é tão importante quanto o transporte passageiro. Daí esse enfoque na carga. Bem, a ferrovia surgiu no finalzinho do século XVIII, mais efetivamente no século XIX. E um dos pioneiros foi Richard Trevithick. Ele desenvolveu uma locomotiva, vocês podem ver aí o exemplo que ele desenvolveu. Reparem que era algo extremamente primitivo, né? Ele era um engenheiro inglês, e o objetivo maior era o transporte de carvão naquelas minas de carvão na Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, etc. Então, reparem que, inclusive, o trilho era formado por seções e tinha uma cantoneira interna, e a roda era plana. Eu estou chamando a atenção desse detalhe, vocês vão ver no slide seguinte já uma diferença. Então, ele foi um dos desenvolvedores, dos pioneiros com relação à ferrovia, porque, na verdade, ela não teve um inventor único. O que ganhou a fama, realmente, foi George Stephenson. Mas ele teve a vantagem de desenvolver uma locomotiva já com uma concepção que se aproxima das atuais, com uma caldeira horizontal, aquele corpo maior da locomotiva, certo? Está funcionando. O corpo aqui da locomotiva e uma tiragem, né, forçada aqui, saindo a fumaça, né, o escapamento aqui da fornalha. Então isso aqui se transformou no padrão das locomotivas, porque ele ganhou um concurso para uma nova ferrovia, lá para 1829, foi o concurso de Rheinhill, em que a Rocket, concorrendo com 4 outras, foi a vencedora do concurso. Então repare que ele não inventou a locomotiva, ele venceu um concurso como a locomotiva mais moderna. E repare que agora aí a locomotiva já tem um friso. Estou custando acostumado. Hã? Quer voltar? São cada vez mais. Mas ele não está aceitando. Ah, por favor. Porque ele não está aceitando o comando para voltar. Obrigado. Bem de down. Bem de up, né? Isso aí. Então reparem que já tem um friso aqui, um trilho, digamos assim, com padrão que seja comum, e a roda tem um friso para dentro. Né? Isso ainda, portanto, no início do século XIX. Né? Aos poucos a ferrovia foi se desenvolvendo, atravessou o Atlântico, no Brasil, próximo, chegou pela Estrada de Ferro Mauá, quer dizer, a companhia
a Estrada de Ferro, Companhia de Estrada de Ferro e Navegação de Petrópolis, né? A vapor de Petrópolis, mais conhecido como Estrada de Ferro Mauá. Então, a locomotiva acabou preservada no Museu do Engenho de Dentro. Já com, reparem que tem sempre esse formato, que é a caldeira com a chaminé. Isso mais adiante vamos falar. Então, em termos históricos, é o seguinte, acabamos tendo praticamente essa rede ferroviária no Rio de Janeiro, muito embora aqui apenas, nesse trecho aqui, de Cabo Frio até a região aqui próxima a Macaé, como apenas uma construção inacabada e parte final apenas projeto. Mas esse site aqui mostrou muito interessante esse traçado das ferrovias, como acabou tendo no Rio de Janeiro. Então, em termos históricos, foi assim que aconteceu. E, ao longo do tempo, várias ferrovias foram se fundindo, acabamos tendo, principalmente, a Estrada de Ferro Central do Brasil, a Centro-Oeste, para Angra dos Reis, e a Leopoldina, pegando toda essa parte norte do estado. Até 57, quando foram incorporadas à Rede Ferroviária Federal, SA, e, com o passar do tempo, várias linhas erradicadas, e, a partir de 1996, com o advento da privatização, né, a desestatização, em que acabaram ficando duas concessionárias, MRS Logística e Ferrovia Centro-Atlântica, com a linha de Angra dos Reis e as poucas do norte do estado, mais Espírito Santo. MRS, basicamente, ligando Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, em termos históricos, digamos, resumido dessa forma. O seguinte, eu tinha falado sobre friso, aqui já fazendo esse comentário. O que basicamente é a ferrovia? São rodas de aço solidárias a um eixo. Esse conjunto aqui se chama rodeiro, que é justamente a junção de duas rodas fixadas por interferência, através de prensa hidráulica, interferência mecânica. Então, formando, digamos assim, de forma genérica, podemos associar a ideia de como se fosse um carretel. E aqui temos as mangas dos eixos, onde normalmente são fixados os rolamentos para sustentar toda a estrutura do veículo. Claro que há exceções. O VLT é um exemplo. O VLT não tem rodeio. Mas o padrão típico de uma ferrovia é isso. Então, nós temos a bitola, que é medida entre a face interna dos trilhos, que é também medida entre os frisos aqui das rodas, obviamente com as respectivas folgas. Temos as folgas na via permanente e as folgas na mecânica, cada um exercendo o seu papel. Né? E dessa maneira é o princípio básico. Sim. Podemos ver aqui os vagões aqui entrando no aparelho de mudança de via, que muitos chamam de desvio, mas o nome é aparelho de mudança de via. Observamos aqui os frisos. Né? Seguinte. A ferrovia foi desenvolvida, começou na Inglaterra, se espalhou pelo mundo, na Europa continental, atravessou o Atlântico, veio para os Estados Unidos e vários países da América do Sul, incluindo Caribe também, no Brasil em 54. E, ao longo do tempo, aconteceu uma coisa curiosa. Ela acabou se dividindo em duas grandes escolas. Vamos chamar assim, uma escola europeia e uma escola americana. Né? Aqui nós temos um exemplo de um vagão, digamos assim, da escola europeia, que é mais fácil de observar pelos engates aqui de para-choques e ganchos. Os para-choques responsáveis, ou batentes, por empurrar, né, por compressão, e o gancho aqui para tração. Aqui também um mangote de freio e tal. Na maioria dos casos, na Europa, com dois eixos. Até por serem vagões menores e em linhas melhores. Por acaso, essa foto aqui foi tirada no Brasil, na Santos Jundiaí, no tempo que ela era inglesa. Ela tinha acabado de ser nacionalizada com o fim da concessão. Então, essa foto, na verdade, é tirada em São Paulo, de um vagão de uma ferrovia que era conhecida como a inglesa. Né? Então, seguia rigorosamente o padrão europeu. Já o padrão americano
por ter linhas de menor qualidade, estamos falando do século XIX, né? E em direção principalmente ao oeste americano, os americanos começaram a desenvolver como se fossem pequenos vagões, que chamaram de truques. Os europeus só não usaram, mas principalmente os americanos, que apoiavam a estrutura do vagão, uma longarina central, com um engate único, para fazer tração e compressão. Então isso abriu um grande fosso na largura do Atlântico mesmo, entre a Europa e os Estados Unidos, né? Então, uns países adotando um padrão, outros países adotando outro. Seguinte, isso. Aí tanto é que é um típico vagão aqui no Brasil, aqui em pleno Rio de Janeiro, mas seguindo esse padrão americano, com os truques e engate automático, que foi uma invenção americana também. A Europa até hoje usa os ganchos, está ainda para mudar para engates automáticos. Obviamente não o caso dos trens de alta velocidade, que usam engates especiais, né? Mas o nosso objetivo maior é carga, né? Estamos falando mais de carga. Então nós usamos, com o passar do tempo, né, adotamos o padrão americano, que é justamente esse estilo de vagão, até de maior capacidade. Então, no caso das locomotivas, isso também era comum. Aqui uma gravura na Europa, que era, digamos assim, uma alegoria, né, de uma ferrovia europeia, de um padrão melhor, com locomotivas menores, né, e mais, digamos assim, próprias para linhas com menos curvas, tal, e com melhores condições técnicas. Seguinte, já os americanos tinham ferrovias de pior padrão. Então, logo eles começaram a usar locomotivas, principalmente com essa rodagem. 2 rodas guias aqui na frente, sem tração, que serviam, digamos assim, para dar uma certa orientação à locomotiva nas curvas, e 2 rodas motrizes grandes aqui, quer dizer, 2 eixos, 2 de cada lado. Então, com esse tipo de locomotiva, por um padrão de classificação, chamaríamos de 4-4-0, quer dizer, 4 rodas guias, 4 rodas motrizes e nenhuma roda portante para sustentar a caldeira. Cada tipo de rodagem locomotiva ganha um nome, né? Isso é tradição. E, não por coincidência, é exatamente essa rodagem 4-4-0 passou a ser conhecida no mundo inteiro como América. Então, qualquer locomotiva que tenha essa rodagem, tem várias no Brasil, algumas inclusive preservadas, existe até algumas de fabricação europeia, que quando tem essa rodagem é chamada de América. Mas isso por quê? Porque principalmente por causa daquelas ferrovias que iam em direção ao oeste americano. Então, repare que sempre com essa ideia de poucas rodas, como se fossem truques, aqui os carros também com truques, por causa de linhas de padrão inferior. Então ficou bem caracterizada essa diferença tecnológica, que acabou refletindo também nas normatizações. Tanto assim que, a nível de material rodante, a grande entidade que faz a normatização nos Estados Unidos é a AAR, Associação de Ferrovias Americanas, que é uma entidade privada, mas com um caráter também normativo, como se fosse uma espécie de ABNT americana para o material rodante. O Brasil segue, portanto, basicamente as recomendações da AAR. E em diversos equipamentos vem até em alto relevo ali a sigla da AAR, dos engates, dos truques e tal. Eles são muito completos e tem inclusive um centro de pesquisa no Colorado, faz experimentações e tudo mais. Já a Europa tem uma importante instituição que é a UIC, União Internacional de Chemin de Fer, que faz essa normatização a nível europeu. Então, as normas são bem diferentes. Um dos poucos itens em comum entre eles é justamente a bitola padrão de 1435 milímetros. Mas o fosso tecnológico é bem grande entre um e outro. Então, volto a dizer, o Brasil usa na carga a AR. O que não impede de no futuro ter algum tipo de trem também de alta velocidade, que aí naturalmente seguiria padrões UIC, que a AR não tem essa expertise em termos de alta velocidade. Tanto é que os Estados Unidos até hoje não tem um trem verdadeiro de alta velocidade, né?
até mais uma pequena crítica. Repare que, com todo respeito ao Marrocos, né? O Marrocos já tem trem de alta velocidade, nós conseguimos a façanha de ainda não ter. Né? Mas isso é outra história. Bem, agora falando das locomotivas, eu estou procurando fazer, digamos, um apanhado bem geral, digamos, porque alguns dos senhores não estão no seu dia a dia, mas habituados a lembrar de alguns detalhes da ferrovia, né? Uns sim, outros não. Daí essa ideia antes dessas reflexões. Bem, a locomotiva a vapor, durante mais de 100 anos, quase que reinou absoluta. Aqui está um exemplo até em Valença, hoje em dia não tem mais ferrovia aqui é uma rodoviária. Né? Ela basicamente funciona da seguinte forma: ela tem uma fornalha dentro aqui da cabine, onde o combustível é queimado, pode ser carvão, lenha ou óleo combustível e alguns outros produtos eventualmente, mas basicamente um desses três. A fornalha aquece os tubos, passa toda a tiragem por dentro de tubos até a chamada caixa de fumaça. Aqui nós temos a caldeira completamente cheia d'água, com os tubos passando em direção à caixa de fumaça. A água se transforma em vapor, é coletada nesse domo aqui e vem por um sistema de válvulas até os cilindros para realizar trabalho. Nesse cilindro aqui. O cilindro de cima é usado para comandar a abertura e fechamento, para permitir aquele movimento de vai e vem que vai acionar as rodas. O vapor, depois de realizar trabalho, ele passa pela caixa de fumaça, ajudando a forçar a tiragem de toda daquela fumaça. Com isso, manter bem ativa a chama aqui na fornalha. Então, é uma tiragem forçada pela chaminé, aproveitando o vapor. As locomotivas, antigamente, operavam com vapor saturado, portanto, ia até 100 graus. Né? Depois, ainda no finalzinho do século XIX, foram inventadas as locomotivas com superaquecedor, em que o vapor, ao ser transformado aqui na caldeira, entrava de novo por uma outra tubulação, por dentro daquela tubulação das chamas, para aumentar a sua temperatura e, portanto, a sua pressão, bem acima de 100 graus, para aí sim aumentar o rendimento da locomotiva. Então, já locomotivas operando com vapor superaquecido. Então, esse é o básico da locomotiva. O vagão aqui atrás é o tender, acoplado permanentemente à locomotiva, transportando tanto combustível quanto água, porque a caldeira tem que ter a reposição da água permanentemente, porque a água vai sair transformada em vapor, está saindo por aqui, junto com a fumaça, então ela tem que ser reposta. Existe um dispositivo chamado injetor, que consegue injetar água na caldeira mesmo sob pressão. Para vocês terem uma ideia, se a equipagem da locomotiva bobear no nível e o nível baixar muito, há um superaquecimento no céu da fornalha, tendendo a fazer a locomotiva explodir. Né? Então, é fundamental o controle aqui da água. A tarefa para o foguista, não só abastecer a fornalha, como controlar o nível da água também. Né? Então, o foguista de um lado e o maquinista aqui conduzindo o trem. Essa aqui, basicamente, é a locomotiva. Seguinte, por favor. A partir do final do século XIX, foram desenvolvidos, né, principalmente através das pesquisas de Otto von Siemens, né, na Alemanha, e que desenvolveu a locomotiva elétrica. Existe uma infinidade de modelos, né, e, na sua grande maioria, coletando energia na rede aérea por pantógrafos. No Brasil, em ferrovias de carga, só temos locomotivas operando atualmente em São Paulo, entre Paranapiacaba, no município de Santo André, e Raiz da Serra, em Cubatão, um sistema de cremalheira, mais ou menos equivalente àquela cremalheira da Estrada de Ferro de Petrópolis, né? Que lá também é elétrico, só que com automotrizes, né, elétricas. Então, a locomotiva elétrica veio ainda contemporânea da locomotiva a vapor e foi se impondo aos poucos. Porém, claro que
exigindo toda uma infraestrutura de rede aérea, subestações e tudo mais para alimentação. E no início do século XX começaram a desenvolver cada vez mais, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, e daí em diante com maior intensidade, no pós-guerra, as locomotivas dieselétricas. O que elas são? Elas são locomotivas elétricas que têm motores de tração acionando as rodas, porém elas têm a sua própria fonte de energia elétrica. Então elas dispensam toda aquela infraestrutura de rede aérea. Elas, ao contrário do que se pensa, elas vieram praticamente depois das elétricas, e não antes, né? Historicamente falando. Então, numa típica locomotiva moderna, nós temos a cabine com o sistema de controle, temos o motor diesel que aciona um alternador, sistema de radiadores, radiador aqui para refrigeração e inclusive para controle também dos gases de escapamento, porque é um desenvolvimento muito intenso nos últimos anos com relação à questão de meio ambiente, então as locomotivas são bastante eficientes nesse sentido, e a energia do alternador vai para os motores, quer dizer, você tem um alternador aqui, que é a energia retificada, transformada em corrente contínua para os motores de tração. Mais recentemente, passaram a ser utilizadas cada vez mais locomotivas com corrente alternada, isso é, motores de corrente alternada aqui. Que você produz a corrente contínua no alternador, essa corrente é retificada, passa pelos sistemas de controle, depois ela é novamente transformada em corrente alternada, com pulso variável, para o acionamento dos motores. Isso é mais uma praia dos engenheiros eletricistas e demais dessa área, mas é bastante interessante porque não é mais uma corrente alternada senoidal, e sim uma corrente quadrada. Essa corrente alternada produzida para os motores. São locomotivas muito mais eficientes em termos de capacidade de tração. E já se tornaram bastante comuns no Brasil. Então podemos dizer o seguinte, que em matéria de locomotivas, utilizamos o estado da arte no Brasil atualmente. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma cabine de controle típica de uma moderna locomotiva diesel. Então, temos sistemas computadorizados, inclusive para controle digamos assim, das funções, dos componentes, né? São todas microprocessadas, uma série de sensores. O acionamento continua sendo de uma forma tradicional, com 8 pontos de comando, etc., de tal maneira que possa, inclusive, andar em tração múltipla com locomotivas um pouco mais antigas. Então, uma das características importantes da ferrovia também é uma incrível preocupação com a padronização, com a intercambiabilidade, a tal ponto que você tenha, por exemplo, uma locomotiva dessa de corrente alternada, essa aqui muito provavelmente é de corrente alternada, pode ser até de corrente contínua também, mas igualmente moderna, porque algumas ferrovias continuam por algum motivo próprio preferindo corrente contínua. E ela pode ser simplesmente acoplada, engatada a uma outra de 20, 30 anos atrás e operar com o mesmo comando, com um maquinista apenas lá na frente. Então, a padronização é fundamental na ferrovia. Temos também, digamos, em termos de tração, duas grandes famílias, né, dos trens unidades. Temos trens unidades diesel e trens unidades elétricos, principalmente. Claro que, esqueci de dizer, mas o caso de locomotiva existe também na Europa, principalmente locomotivas diesel hidráulicas também e tal. Mas no Brasil elas não se impuseram, digamos assim. Continuamos realmente com o domínio das locomotivas diesel elétricas para o nosso padrão operacional de se adaptar ao melhor. Aqui nós temos um exemplo de um trem unidade, que até é fabricado no Ceará, pela empresa Bom Sinal. Essa foto não é no Rio de Janeiro. Teremos um exemplo funcionando se tivesse dado certo lá em Macaé. Tem 2 trens lá parados, mas infelizmente não foi adiante o projeto, né, por motivos políticos, etc. Mas vale esse exemplo. Né? Nesse caso aqui, até essa foto em Aracaju. Mas ele tem um motor diesel, que aciona um sistema de transmissão hidráulica, poderia ser diesel elétrico,
nesse caso é diesel hidráulico. Existem alguns exemplos no Brasil, poucos, mas existem. Seguinte. E o que é muito comum no Brasil é o trem unidade elétrica. Isso inclui os de metrô, aqueles trens, a Supervia também, a CPTM em São Paulo e assim por diante. No caso do metrô, ele coleta energia no terceiro trilho, através de sapatas, nos truques. No caso da Supervia, é uma rede aérea, que vem desde os tempos da Central do Brasil, mantendo ainda esse mesmo padrão. Então, ele tem os seus motores de tração. Os mais modernos, inclusive, têm motores de tração de corrente alternada, né, com também aquele sistema de energia que é transformado em alternado, né, os inversores, obrigado, isso. E sai aquela coisa com a mesma tecnologia moderna das locomotivas. Alguns trens modernos da Supervia já são assim. Bem, uma coisa também interessante para se falar, nesse caso, é, para vocês terem uma ideia do que é a tecnologia ferroviária, o caso, por exemplo, do freio Westinghouse. Os freios antigamente, falando ainda em termos de meados do século XIX, eram diretos, né? Ou você tinha o guarda-freio apertando ali os volantes dos freios, que era talvez a profissão mais perigosa da ferrovia na época, ou então um sistema direto de ar comprimido para acionar os freios nos vagões ou nos carros de passageiros. Claro que se o trem fosse cortado, perderia o freio. Então, um jovem americano chamado George Westinghouse inventou esse tipo de freio, que aqui já está numa configuração bem mais moderna. Claro que quando ele inventou era mais simples, mas o princípio é exatamente o mesmo, até hoje. Nós temos aqui um encanamento principal com 90 libras por polegada quadrada, 90 PSI, em cada carro de passageiros ou em cada vagão. Sai uma ramificação, tanto é que aqui tem um mangote no engate de um para o outro. Então a locomotiva mantém 90 PSI na rede, no encanamento principal. Sai uma derivação para uma válvula de controle. Então, se tem 90 libras aqui, o cilindro, o reservatório está carregado com 90 libras, uma parte principal para serviço, uma parte para emergência. O cilindro de freio está, digamos assim, livre. Se houver uma queda de pressão no sistema, indo a zero ou uma diminuição da pressão, a válvula inverte, fecha aqui a passagem para o encanamento principal e o ar vai em direção ao cilindro para aplicar o freio. Na hora de afrouxar o freio, novamente aumenta a pressão no encanamento principal, a válvula novamente sente essa mudança de pressão, abre a saída para a atmosfera e recarrega o reservatório. A parte de emergência para o caso de uma queda brusca, porque aí tem uma reserva extra de ar, né? Então, repare que funciona exatamente ao contrário. Quando você tem pressão no encanamento principal, o freio está aliviado. Quando você não tem pressão no encanamento, o freio está aplicado. Repare que funciona ao contrário. Então, se houver um acidente, cai a pressão. Imagine que descarregue um vagão ou uma mão criminosa feche. Aqui, solte aqui, né, desengate um vagão do outro. Vai abrir aqui a conexão, vai cair a pressão, o trem vai frear. Basicamente, essa a forma. Então, como se chama na ferrovia, de falha segura. Quer dizer, numa condição mais desfavorável, prevalece a segurança. Isso também é um princípio fundamental na sinalização ferroviária. Aí sim, a questão de sinalização e comunicação. Antigamente era telégrafo, depois telefone, tal, e hoje em dia, sistemas de rádio digitais, né? Essa foto aqui na década de 70. Já tinha coisa mais moderna no Brasil, mas ainda tinha alguns redutos antigos. Essa foto até em 3 Rios, antigamente. Depois também vieram sistemas de licenciamento de trem por staff, por exemplo, que era um sistema muito seguro. 2 máquinas, uma em cada estação, ligadas. Essa aqui, por exemplo, para a estação posterior e essa para a estação anterior. Ligadas eletricamente, com uma série de bastões, que infelizmente não dá para ver aqui na foto. Bastões metálicos. Ao retirar um bastão de uma das 2 máquinas ligadas, essa aqui, ou a irmã dela na outra estação, e entregue ao maquinista, nem esse agente, nem o agente da outra estação conseguiram tirar um segundo bastão.
Então seria garantia que não teriam 2 trens na linha. E o maquinista com ordem expressa fundamental, ele tem que viajar com bastão em seu poder para devolver na estação seguinte, pegando o outro e assim sucessivamente. Né? Também vieram para o Brasil, a partir da década de 1940, os sistemas de controle centralizado de tráfego, já com dispositivos na linha, circuitos de via, sinais, máquinas de chave para acionar os aparelhos de mudança de via, e um painel aqui centralizando tudo isso, com lâmpadas aqui acendendo à medida para indicar a posição do trem, e também comandos aqui para acionar os sinais e os aparelhos de mudança de via. Esse painel aqui, por exemplo, no centro de controle de Barra do Piraí, já foi desativado, hoje em dia já tem um centro mais moderno em Juiz de Fora. Mas aqui foi uma tecnologia muito utilizada em várias ferrovias brasileiras. Isso vem desde praticamente os anos 1920, dos Estados Unidos, e que chegou ao Brasil mais ou menos em 1940 e poucos. Até o primeiro até a ser instalado foi entre Barra do Piraí e Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro CTC instalado no Brasil. Várias ferrovias tiveram. Aqui em Dom Pedro II, no 12º andar da torre ali do relógio, tinham várias máquinas que acionavam, que controlavam o CTC em várias linhas do subúrbio do Rio, em Auxiliar, Ramal de Caxias, Ramal de Santa Cruz e também a linha do centro de Nova Iguaçu em diante. O trecho inicial eram ainda cabines de fabricação inglesa, porque tinha sido uma tecnologia um pouco anterior. Mas hoje em dia já é CTC, nessa fase atual. Tanto é que está aqui o atual centro de controle da Supervia, ali no CCO, ali próximo aquele viaduto ali que dá acesso por Santa Bárbara, tem até o Santo Cristo ali, né? Onde tem a sede da Supervia. Aqui é uma foto tirada de cima de uma sala de visitantes. Então vocês reparem que os operadores já têm os painéis já em monitores de computador, o sistema já é todo computadorizado. Temos aqui também o painel geral das linhas, né? Mas cada um deles pode fazer a sua operação de manobras e acionamento dos sinais, máquinas de chave, tudo nas suas estações de trabalho. Né? Então reparem que a tecnologia é bastante evoluída. A opinião pública tem sempre aquela ideia ainda da locomotiva a vapor do século XIX, mas muitos não têm noção da tecnologia que existe hoje em dia na ferrovia, tanto a nível de sistemas de controle, como a tecnologia embarcada. Né? Como também nos próprios vagões, a tecnologia em termos de materiais, de metalurgia, do trilho, das rodas, dos componentes, tudo isso realmente é uma tecnologia de século XXI. O grande problema é que as ferrovias têm um péssimo marketing. Elas não mostram isso. Elas estão muito fechadas em si. E sofrem muito com isso. É um dos motivos da opinião pública não lembrar da ferrovia só quando acontecem as greves de caminhoneiros, etc. Logo depois esquecem de novo. Verbas mesmo, recursos não vêm. E a sociedade brasileira como um todo paga por isso. Né? Via permanente também sofreu evoluções constantes, não só a nível dos materiais, dentre eles a metalurgia dos trilhos, né, como em termos geométricos. Na década de 50 começaram com máquinas bem antigas, que na época eram o estado da arte, fabricação suíça, Matisa. Essa foto, inclusive, no Rio de Janeiro, na década de 70, 80. Né? Essa máquina já é um monumento hoje em dia, nem opera mais. Seguinte. Vieram máquinas mais modernas, de fabricação austríaca, também algumas suíças, outras americanas. Inclusive aqui já uma máquina, uma socadora, niveladora, alinhadora, com precisão milimétrica para correção de curvas e tangentes, com altíssima produtividade e computadorizada. Essa aqui, por exemplo, trabalhando na MRS. Aí é um exemplo, aí na Estrada de Ferro Carajás, mas isso vale para... Todas as concessionárias já têm máquinas modernas desse tipo, fazendo o nivelamento, o alinhamento e a socaria de um aparelho de mudança de via. E completamente computadorizada. Né? Usando, inclusive, raio laser para alinhamento e tangentes.
fazendo também, máquinas fazendo desguarnecimento da linha. Imagina, é uma corrente de escavação, passa por baixo do glomente, faz o peneiramento da brita, lançando fora os entulhos, os finos e os matacões, né? Uma desguarnecedora de laço, como tem em alguma operação no Brasil. Carro controle também, esse aqui foi um dos mais modernos que chegou na rede ferroviária no Rio de Janeiro na década de 80. Tinha até como característica também medir a rede aérea, os parâmetros da rede aérea. Então esse pantógrafo não era para tração, era para fazer a medição da rede aérea viva, tanto é que ele é isolado, tá? Atualmente esse carro ele continua funcionando na Supervia, foi completamente modernizado, só que tiraram o pantógrafo, não registra mais a rede aérea. Outras ferrovias também têm outros carros controle igualmente modernos. É um apanhadozinho para vocês verem que também na via permanente nós temos uma tecnologia extremamente desenvolvida, bem já de século XXI. Bem, queria fazer agora uns rápidos comentários sobre dois assuntos que têm movimentado um pouco a questão ferroviária do Brasil em termos de carga, que é a carga por eixo e a questão de gabarito. Tá? Por favor, pode ir. Nós estamos utilizando vagões cada vez mais pesados. Aqui é um dos exemplos, um vagão para 144 toneladas brutas, o que dá 36 toneladas por eixo. Imagine, dá 18 toneladas de carga em cada roda, 36 por eixo. Esse na MRS, Estrada de Ferro Carajás, é até um pouco mais, 37,5, né, vagões de minério. Vários vagões de produtos de carga geral, grãos, com 32 toneladas e meia por eixo. Então o Brasil é um dos países no mundo que está utilizando cargas por eixo mais elevadas, jamais até do que nos Estados Unidos, né? Os países que estão mais, digamos assim, com cargas por eixos elevados para minérios são justamente Brasil e Austrália, né? Parece estar havendo quase que uma verdadeira corrida entre eles, né? E mesmo para a carga geral no Brasil já é comum 32 toneladas e meia. As 30 toneladas por eixo chegaram no Brasil pela rede ferroviária na década de 70. Um projeto MBR para exportação de minério pelo porto de Guaíba, né? Na ilha de Guaíba e Mangaratiba. E agora se tornaram comuns até em vagões de grãos no interior de São Paulo. Então é uma corrida meio louca, né, por carga pesada. Isso daí aumenta realmente a rentabilidade dos vagões, obviamente causando um grande estresse e uma necessidade de manutenção na via permanente. E outra questão que já começou a desembarcar no Brasil, que é a questão do aumento de gabarito. As nossas ferrovias muito antigas, nem sempre desenvolvidas como se deveria, mas já chegou aqui o que se chama de double stack. Foi uma invenção americana dos anos 80, colocando 2 containers superpostos no vagão que é rebaixado. Vocês reparem que aqui nesse protótipo, o vagão é uma espécie de banheira, né, em que encaixa o container aqui para poder ganhar altura. Por favor. Temos vários exemplos nos Estados Unidos, onde o double stack se tornou comum, né? Aqui é um exemplo dos vagões. Repare que o vagão, um container encaixa aqui dentro. Então os americanos investem pesadamente em melhoria de gabarito. Tá? No Brasil isso já começa a se tornar comum em 2 ferrovias, né? Na MRS, timidamente, na Baixada Santista, e na Rumo Logística, no interior de São Paulo, está sendo preparado um corredor de double stack, desde o Mato Grosso até Sumaré, próximo a Campinas. Tá? Essa daí seria até as dimensões de um típico double stack brasileiro, com os containers de maior altura, ISO de maior altura, encaixados aqui no vagão, vazio com rodas novas. Por que vazio? Porque quando as molas estão soltas, então fica mais alto. Se ele estiver carregado, ele abaixa, né? E com rodas novas, que não foram torneadas ainda. Então ele chega a ter 6,20 metros. Pelo que eu andei verificando em sites americanos, precisa ter uma folga de pelo menos 15 centímetros. O ideal seriam 30. Quer dizer, um gabarito livre de 6,20 metros.
meio, seria o ideal. Até por um exemplo de um estudo de uma ampliação de gabarito americano, reparem que a folga sempre, no caso aqui do double stack, de 6 polegadas. Gabarito exige necessário e a altura do carro, quer dizer, do vagão. A diferença, 6 polegadas. Tá? O que dá 15 centímetros. Então, repare que passa raspando realmente viadutos e túneis. Tá? Exemplo aqui, ó, de um trem nos Estados Unidos. Ó, repare como ele passa, rende, provavelmente com 6 polegadas de folga aqui. Então, é o mínimo necessário. Né? Em compensação, tem um ganho enorme de produtividade, porque você leva 2 contêineres no lugar de um, praticamente. Isso daí eu coloquei essa foto porque em algumas ocasiões tem uma discussão sobre a questão da Baixada Santista, em que a MRS pretende aumentar a altura do fio de contato daquelas locomotivas de cremalheira, né? É uma rampa de em torno de 8%, na cremalheira lá entre Raiz da Serra e Paranapiacaba, e alguns dizem, mas será que com 8% os contêineres não vão cair? Não cai, porque repare que esse navio passou por uma tempestade, os contêineres foram esmagados aqui, mas não se soltaram. Aqui está bem acima de 8% de rampa. Então, é a prova de que o sistema resiste a qualquer coisa. Não são 8% de rampa numa serrinha que vai fazer o contêiner sair. Porque, na verdade, tem dispositivos para fixar os contêineres, sabe? Eles não ficam soltos. A ideia da MRS é fazer a operação entre as margens direita e esquerda do Porto de Santos e, futuramente, aumentando o gabarito na serra, ter condição de pegar o Vale do Paraíba, no ramal de São Paulo. Se isso acontecer, com algumas obras, teoricamente o double stack pode chegar à Barra do Piraí e 3 Rios. Na Baixada Santista, conseguiram passar também num túnel que tem na ramal de Conceiçãozinha. Então, abriram o gabarito. Parece que fizeram um pequeno rebaixamento mínimo na linha e conseguiram passar. Né? Aqui é um dos vagões double stack da MRS em Piaçaguera, na Baixada Santista. Eu estou mostrando isso porque nós estamos ligados a São Paulo, então faz parte da nossa reflexão. No futuro, isso também acontecer aqui no Rio. Né? Bom, a Prado Logística, que opera com containers, começou a fazer experiências em São Paulo. Ela é controlada pela Rumo Logística, antiga LL, e começou com um container improvisado aqui para verificar o gabarito e depois aumentando o container, aqui já fazendo experiência. Até aqui é uma concepção artística do que seria um container. Ela andou pensando até em colocar o container em double stack na Ferrovia Norte-Sul. Esse projeto parou, mas acredito que no futuro realmente ele seja novamente retirado da gaveta, né, digamos assim. Então, estão sendo feitas obras ao longo da linha no interior de São Paulo. Outro dia mesmo apareceu uma reportagem em Catanduva, lá no oeste de São Paulo, falando até de uma polêmica, de um viaduto que é a pontinha exata para os trens atuais, e o viaduto vai ser demolido para ser construído um novo. Aí os comerciantes reclamando, porque vão ficar isolados quando demolir o viaduto, não sei o quê. Quer dizer, aquela luta terrível do progresso contra sempre alguém que, por algum motivo, até não estou entrando no mérito, não, mas é prejudicado. Infelizmente, essa marcha do progresso. Claro que tem que encontrar soluções para evitar o prejuízo maior para as pessoas, né? Mas alguma solução, algum acordo tem que ser feito para compensar isso e construir logo um novo viaduto. Mas repare que isso está acontecendo. É bastante interessante, quer dizer que essa tecnologia está chegando ao Brasil realmente de verdade. Bem, isso eram os comentários sobre gabarito e carga por eixo. Agora, outra questão que fala-se muito no Brasil é aquela história da convivência das ferrovias com as cidades. Aí, vocês devem ter reparado, tem sempre na imprensa essa questão de contorno de cidade, né? Porque as ferrovias atrapalham. Tal. Reparem esse exemplo aqui, tem alguns exemplos americanos. Aqui em Kansas City, segundo ou terceiro maior entroncamento ferroviário dos Estados Unidos.
Esse cruzamento de ferrovias gerava muito atraso, porque elas cruzavam em nível. Então, cada trem levava mais de 15, 20 minutos para passar. E eles começaram a construir um viaduto por cima do outro, as próprias ferrovias, para poder evitar o congestionamento delas. Não estamos falando aqui de contorno, estamos falando de obra que as ferrovias fizeram para compensar esse atraso. Tanto é que nesse momento tem 3 trens cruzando simultaneamente. Por favor. Esse ponto é aqui. O fotógrafo tirou a foto aqui. Ele marcou no GPS. Eu entrei no Google e vi o ponto aqui. O seguinte, por favor. Depois eu ampliei. O local é mais ou menos aqui. Repare que estamos dentro de Kansas City. 2 Kansas City, inclusive. Tem a divisa estadual, tem uma Kansas City que é Missouri e outra Kansas City que é Kansas. Repare que aqui é a cidade, olha que os arruamentos todos aqui. Agora temos um imenso pátio ferroviário aqui, temos esses cruzamentos aqui com as linhas, outro grande pátio ferroviário aqui, estão vendo? É difícil de ver assim, mas quem entrar lá no Google vai encontrar. E temos uma série de outras linhas. Então, ninguém aqui está falando em contorno. Eles investiram bem o dinheiro deles em obras que realmente aumentam a capacidade. Não tem um prefeito lá querendo dinheiro de Washington para fazer um contorno na cidade. Eu costumo dizer, vai chegar um dia no Brasil, o contorno de uma cidade vai passar pelo centro da cidade, da cidade vizinha. Porque todo mundo só fala em contorno. Olha outro exemplo. Um trem moderno passando no centro de Oakland, na grande Los Angeles. Aqui também uma cidade americana, e aqui até uma foto no Brasil, próximo a Paulínia. Porque o outro problema que nós temos no Brasil, a gente tem que reconhecer, que é falha também das ferrovias. Não estou falando mal dos prefeitos, mas também tem que falar do outro lado. Nossas ferrovias não cuidam direito da sua faixa de domínio. Aí tem aquela sujeira, aquela coisa mal cuidada, enfeia a cidade. Vocês reparem que não é o caso aqui. O trem está compondo bem com o cenário. Nesse caso brasileiro também, inclusive. Tá? Veja esse exemplo aqui. Essa cidade não pode reclamar da feiura da ferrovia, concorda? Não tem lixo, não tem mato, não tem nada. Está bem cuidado. Seguinte. Mesmo assim, em alguns locais que havia problema de congestionamento, foram feitas grandes obras, como esse corredor aqui em Long Beach, em Los Angeles, que é o corredor Alameda, né? Até um dos entroncamentos no corredor. Tem um outro corredor também, que é a trincheira Alhambra, também na região de Los Angeles. Mas por quê? Porque precisava atender ao fluxo enorme de carga para o porto de Long Beach. Aí sim, não é contorno. A ferrovia continua passando aqui, mas foi feita uma obra para resolver o problema da ferrovia e, obviamente, da cidade. Em parceria. E olha que as ferrovias lá são privadas. E teve dinheiro público investido nisso. Aqui está um exemplo de um pátio que ainda está em construção no meio da cidade, atendendo ao porto. Veja aqui, essa foto tirada aqui é da internet, na Avenida Brasil, na região de Manguinhos. Eu pergunto aos senhores, é só a ferrovia que corta uma cidade, que isola um lado do outro? As rodovias também. Então por que não se fala em gastar fortunas fazendo contorno de rodovia só porque ela está dividindo a cidade? Que é a divisão pior do que a da Avenida Brasil, e ela tem que estar lá, ela é necessária. Não estou falando mal da Avenida Brasil, só estou dizendo que o tratamento teria que ser o mesmo. Né? Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, sem querer resolver o problema. Porque nós temos linha aqui de metrô de superfície ao lado da linha de carga. Isso aqui é Belo Horizonte, na região de Betim. Essas 3 cidades não se dão conta de que resolveram o problema. E o resto do Brasil continua falando em contorno. Passam grandes trens por dentro de Belo Horizonte, sem atrapalhar em nada a cidade. E ao lado, aproveita-se a faixa para o metrô de superfície. Então, reparem que o que falta no Brasil é pensar. A gente embarca direto naqueles lobbies muito simples.
Eu acho que as empreiteiras tem que fazer obras. Inclusive, boa parte dos senhores aqui, eu inclusive, somos engenheiros, nós vivemos de obras. Mas por que não fazer obra realmente que tenha retorno verdadeiro e não simples contorno estéril? Por que não investir em pátios, em terminais? Esse pátio aqui é um pátio de carga e descarga de Sarzedo Novo, na cidade de Sarzedo, perto de Belo Horizonte. Reparem que pobreza de pátio. Por que não usa dinheiro que ia usar num contorno de cidade para fazer um pátio bom, como a gente vê em outros exemplos? Por favor. Reparem, um pátio pequeno, mas eficiente, na cidade do Panamá. Um paizinho de nada. Tem um pátio melhor do que a maioria dos nossos pátios ferroviários. E nós temos... Volta, por favor. Nós temos Sarzedo Novo, por exemplo. Isso. Seguinte, o Arará, aqui no Caju, completamente exprimido. Aqui está a rodoviária. Aliás, a rodoviária está aqui. Aqui está até aquele centro agora, aquele hospital, o Onto, né? Aqui é o cais de São Cristóvão. Um pátio do Arará sem espaço nenhum para ampliação. Um pátio mínimo. Quer dizer, nós estamos precisando de terminais e não de contornos. Bem, na verdade começaram essas reflexões, de certo modo antecipar. Então vamos a algumas outras reflexões sobre cenários futuros para a ferrovia no Brasil e no Rio de Janeiro. Essa tem uma foto muito bacana da linha do centro, na Serra do Mar, entre Japeri e Barra do Piraí. Tem alguns planos brasileiros, né, como a ferrovia transoceânica, que está até essa polêmica toda com os estados do Pará e Espírito Santo querendo o dinheiro da renovação de outorga da Vale para ser aplicado aqui. Temos a Norte-Sul em construção, apenas um trecho, na verdade, em construção, a maior parte aqui embaixo ainda prevista, mesmo o trecho final aqui em cima está se falando ainda numa futura concessão para construir, né? Fazendo um zoom já no Rio de Janeiro, parte da Transoceânica, que nem se fala mais nela, nesse trecho aqui do Porto do Açu em direção ao interior, né? Finalmente, a EF-118, que é falada como a linha ligando Vitória ao Rio de Janeiro, né? Repare que em vermelho aqui, o traçado definido pela ANTT. Mas os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro se juntaram e desenvolveram por uma empresa de consultoria um novo traçado, aproveitando parte da linha existente em branco e parte em verde aqui. Claro que a existente melhorando as condições geométricas, para tornar um projeto mais viável, menor, de custo mais, digamos assim, pé no chão, né? Passando aqui pelo Porto do Açu, o futuro Porto Central aqui do Espírito Santo, né? Essa ferrovia está sendo estudada, está sendo discutida, ainda não se conseguiu efetivamente os recursos para começar a construção dela. Porque essa é a ideia. Aqui no Rio de Janeiro, aí do Arará está mais adiante, reparem que nós não temos mais presença ferroviária praticamente nenhuma aqui no Porto do Rio. O Arará dá conta de poucas cargas, o acesso ferroviário ficou mínimo, mesmo para essa área de contêineres aqui, o trem não chega, né? Então, repare como nós estamos perdendo essa corrida em termos de logística, porque tem esse problema, a ferrovia não está sendo lembrada. Aqui o acesso ao Arará, através da terceira linha Japeri-Arará, passando aqui ao lado da linha auxiliar, chegando até próximo a Japeri. E aqui o acesso a Brisamar e o porto de Itaguaí. Então, repare que o Rio de Janeiro tem uma condição privilegiada de ter um acesso ferroviário direto, praticamente independendo do subúrbio, da operação do subúrbio, com exceção de um único ponto de cruzamento, que é próximo ali a Pavuna, em Costa Barros, né? Em que teria que ter uma solução como essa que a MRS fez na zona leste de São Paulo, um viaduto por cima da linha de subúrbio, nesse caso aqui CPTM, teríamos algo equivalente
em Costa Barros. Teríamos um outro acesso muito bom, que seria através do ramal de Caxias. Você pode voltar, por favor? Não, era um só, era o pátio, o mapa. A ferrovia para Vitória vai chegar aqui em Caxias e ela vai seguir e ligar com a MRS próximo aqui em Nova Iguaçu. Ela poderia descer, esse laser está fraco, estou usando muito. Poderia seguir aqui o ramal de Caxias, chegando também às proximidades de Manguinhos e ligar com o Arará. Acontece que, repare como é a falta de planejamento. A estação lote 8, em Caxias, foi feita matando o espaço que ficou livre aqui. Pior, em Manguinhos foi construída uma estação elevada, sem justificativa nenhuma, que também matou a faixa de domínio. Repare que a linha aqui, ó, ela vinha no canto, chegou aqui, ocupou uma faixa que estava completamente livre, que serviria para carga e passageiros, para subir no elevado. Inclusive, um dos projetos apresentados pelo Pastore, recentemente, falando de um trem que poderia ser um trem executivo, trazendo pessoas para Dom Pedro II, nesse caso, poderia usar essa faixa aí que está sendo destruída por obras dessas aqui, sem nenhum planejamento. O que eu estou tentando mostrar aos senhores é que tem muita coisa para ser feita e que deveria ser... obrigado. Que deveria ser, começar a haver um empenho até das entidades de classe para começar a lembrar mais disso. Principalmente, lembrando aqui, a CAERJ, porque isso tudo envolve o interesse do Rio de Janeiro, tanto como Estado como cidade. A ANFER, Associação de Engenheiros Ferroviários, a BPV, Associação Brasileira de Pavimentação, e outras entidades podendo se juntar, até mesmo o Clube de Engenharia, seria perfeitamente lógico. Então é melhor deixar. Agora eu vou precisar menos do... Pode deixar. Obrigado. Bom, pode. Nós temos uma restrição, que é a Serra do Mar. A linha foi construída no século XIX, duplicada entre 1913 e 1914 por Paulo de Frontin, mas com o gabarito da época, então não permite passagem de trens modernos, double stack. Né? Aqui está um exemplo, um dos túneis, o túnel 8. E daqui foi a obra feita, eles foram ampliados os túneis de linha singela para linha dupla. Olha. Reparem que aqui era a seção do túnel original, era um dos exemplos, no caso o túnel 6, que ele foi ampliado para linha dupla, mas ainda insuficiente. Reparem que o double stack só foi inventado na década de 1980. Hoje em dia, é uma das ideias. A ideia não é minha, tá? Surgiu, eu vi isso num livro lançado recentemente pelo engenheiro Eduardo Gonçalves Davi, né? Falando de modernas tecnologias, já para ampliação de túneis, mesmo com a linha em tráfego. Claro que sempre vai ter um distúrbio. Não vai passar completamente em branco. Mas já existe tecnologia para ampliar túneis, né, com linha em tráfego, com intervalos mínimos. Não chega a fechar de vez o túnel. Aí até um dos exemplos. Aí a gente já encontra na internet. Né? Voltando àquele mapa, repare o seguinte. No estado do Rio, eu vou mostrar aqui então, já que está ruim o inglês. Olha o detalhe, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, vai ser feita essa ferrovia, não se sabe quando, passando por Campos em direção à Vitória, interligando esses centros logísticos. Nós temos o ramal de São Paulo, que chega aqui em Barra do Piraí, está aqui, segue para Três Rios e para Minas Gerais. Existe uma linha disponível aqui, que foi abandonada pela FCA, está sendo mantida por uma ONG de Minas Gerais, a ONG Amigos do Trem, até para implantação de um trem
de turismo entre Três Rios, Além Paraíba, mais ou menos por aqui, e Cataguás, certo? Essa linha já foi de Bitola Larga até Porto Novo, teve a Bitola estreitada, já foi construída pela Estrada de Ferro Dom Pedro II, depois virou central. Reparem um detalhe, seguindo aqui, a linha, porque a linha do trecho aqui é no estado de Minas Gerais, e quem fez esse mapinha aqui no Google foi radical, só mostrou o Rio de Janeiro mesmo, por isso que ela é interrompida, porque olha, ela atravessa a divisa estadual. Seguindo aqui, essa linha aqui também está fora de uso no momento, desce margeando o Rio Paraíba num traçado praticamente plano, porque a Serra do Mar termina antes. Então seria plenamente uma alternativa para interligar Campos e Porto Iguaçu com Além Paraíba e Três Rios, daí acessar São Paulo, o grande mercado ferroviário, com gabarito para containers. E ninguém está pensando nisso. Seria um custo muito menor, daí uma ideia até para as associações se enganjarem nessa ideia. Porque seria um custo extremamente menor, simplesmente alargar de novo a linha, a bitola, fazer umas edificações e aproveitar uma linha que já existe, passando ali por Santo Antônio de Pádua e São Fidélis. Chega em Campos, num traçado quase plano, sem passar pela Serra do Mar aqui, que seria para uma outra etapa com a ampliação dos túneis. Porque a verdade é a seguinte, com exceção de Carajás, com aquela jazida enorme em Carajás e agora aquele projeto S11D, o futuro da ferrovia no Brasil vai ser grãos e carga geral, incluindo containers. Minério vai ter uma tendência muito provável de redução gradual, não vai acabar no Sudeste. Mas a Vale vai concentrar cada vez mais a política dela no sistema norte. A Vitória Minas vai continuar sendo importante, em segundo lugar. Só em terceiro lugar é que vem a MRS aqui com esse sistema, porque a Vitória Minas é da Vale. Então a salvação para a ferrovia aqui é carga geral e grãos, como no resto das ferrovias do Brasil. Então, se a gente não fizer uma melhoria dessas ferrovias aqui, com a EF-118, até com essa possibilidade dessa ligação, que ninguém está pensando nisso, e mais uma ampliação futura da Serra do Mar, que é por aqui, nós vamos ficar à margem desse desenvolvimento. Só que cada vez mais congestionados. Aí das duas, ou a indústria vai exigir cada vez mais uma sobrecarga nas rodovias com um custo maior, ou vamos ter um esvaziamento industrial. Porque a indústria vai procurar locais que tenham solução melhor de infraestrutura. Então não é apenas de dizer, não, eu vou melhorar a ferrovia porque nós achamos ela bonita, não. O double stack é bonito, vamos implantar por causa disso. Não, vai ser uma questão de sobrevivência do Rio de Janeiro como estado, como cidade, no futuro nessa concorrência. Principalmente para São Paulo. Repare que São Paulo já está fazendo o double stack. Então, o que tem que fazer é melhorar o gabarito no ramal de São Paulo e fazer essa ligação, que sai direto no Porto Iguaçu, um custo muito menor. Isso não inviabiliza a ligação para o Rio de Janeiro, não, mas poderia deixar para uma segunda etapa. O custo seria muito menor fazendo primeiro por Além Paraíba. E depois sim fazer, porque não teria nem túnel, não teria obra de arte maior nenhuma. É a única travessia, só duas travessias no Rio Paraíba, em São Fidélis e em Sapucaí. O restante vai sempre na mesma margem. Quer dizer, até em termos de obras de arte especiais, a obra seria mínima. Agora, finalmente, outro detalhe também para chamar a atenção. Nós temos um problema cada vez maior no mundo inteiro de lixo. E por incrível que pareça, é um potencial também para transporte pelas ferrovias. Imagine como vai ficar o Rio de Janeiro daqui a poucos anos. Aquele aterro lá de Seropédica parece que já começou com o pé esquerdo, porque os próprios, alguns geólogos, parece que, eu já conversei com uma ocasião, disse que eles foram contra alguns deles, porque parece que o subsolo ali não é adequado. Seropédica é um município pequeno, próximo ao rio, né?
não seria nada demais, e seria até um projeto bastante interessante no futuro. Por exemplo, um outro município distante do Rio de Janeiro, exemplo, Campos, que é um município imenso em termos de área. Então poderia ter uma instalação moderna de reciclagem e aterro sanitário de lixo, ganharia royalties com isso, inclusive créditos de carbono, poderia receber esse lixo muito distante da cidade. Não teria prejuízo nenhum para a área urbana do município. Vocês podem olhar no mapa depois em casa, que o município é grande. Depois eu gostaria de fazer uma análise. Tá. Por favor. Reparem que já é um tipo de transporte nos Estados Unidos. Várias ferrovias americanas já transportam lixo em containers próprios, porque nós vemos carretos passando pela Avenida Brasil em direção à Seropédica. Então, não adianta fingir que o lixo não existe. Se nós imaginarmos 1 quilo, parece que é até uma cifra razoável, 1 quilo por habitante por dia, estamos incluindo doméstico e industrial. Eu acredito que o valor, a tonelagem seja muito maior do que essa. O Grande Rio tem algo em torno de 7, 8, 9 milhões de habitantes. Dá 7, 8, 9 mil toneladas por dia. Dariam praticamente 2 trens por dia. Para vocês terem uma ideia. Então, e levando para uma área que teria toda aquela infraestrutura e a geração de energia, inclusive, através do biogás. Tá? E, finalmente, como quase que último slide do assunto, lembrando que tudo isso não inviabiliza o trem de passageiros. Tá? O que eu falei agora, em momento algum, fui contra, muito pelo contrário. Reparem que na Flórida começou agora a funcionar Brightline, pela própria ferrovia Florida East Coast, para ligar Miami a Jacksonville, passando por Orlando. Já começaram a operar num trecho até mais ou menos Palm Beach, West Palm Beach, na própria linha de carga. E o trem vai operar a mais de 100 por hora. Então, a gente fica pensando o tempo todo no TAV a 200, 300, 400 km por hora e não conseguimos fazer um trem a 100 e poucos, 200 por hora. E uma ferrovia de carga privada dos Estados Unidos está começando a operar agora com trens diesel elétricos. Né? Então, é uma coisa interessante para se pensar. A gente fica querendo muito e não consegue nada. E tem uma solução muito mais simples. Algo para ficar de olho. E aqui pertinho, bem ali na Flórida. Aí, finalmente, agora, para agradecer aos senhores, e só para uma propagandazinha da memória do trem, como o engenheiro Haroldo falou, né? Que faz uma série de trabalhos de pesquisa. Já publicamos 9 livros e também contribuímos indiretamente com outras publicações. Inclusive, a mais recente foi o Manual Básico de Engenharia Ferroviária, cujo o organizador está com o professor Rui Nabais, que foi o organizador dessa obra. Eu tive o prazer de dar uma contribuiçãozinha através da memória do trem. Muito obrigado. Já oferecemos um exemplar para a biblioteca aqui. Ok, obrigado. Você arresta aqui na frente. Centro Cultural, presidente. Vanessa aqui, colega. César. João Sete, e estamos à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, na realidade não é uma pergunta, tá? Eu quero fazer 2 colocações sobre tudo que você falou. A primeira foi quando você falou sobre o lixo. É algo que nós já estamos pesquisando há muito tempo. Eu vou te dar uma informação para todos. Só a Conlurb, no depósito, no caso o depósito não é o nome correto, no centro de tratamento lá do Caju, ela tem 60 carretas de 25 metros cúbicos, 24 horas por dia, andando pela Avenida Brasil, tá? Para levar o lixo que chega no Caju e vai na Seropédica. Já houve uma tentativa de negociação com a MBR, porque fica a apenas 3 quilômetros a linha da MBR da Ciclos, que é a empresa que administra esse aterro sanitário.
E o que acontece? Aterro sanitário hoje no Brasil, em função da lei 12.305 de 2010, se tornou uma coisa obrigatória. Só que aterro sanitário é jogar dinheiro fora, porque o lixo ele é altamente rentável. E aí eu convido a todos aqui a entrarem na internet, no YouTube, de uma empresa chamada Eco Hispania. Essa empresa ela desenvolveu um processo em que, por meio de vapor superaquecido, o lixo entra em tanques, tá? Esse lixo é lavado e existe 100% de recuperação. Aqui no Brasil ela só tem no Rio Grande do Sul, ela não conseguiu ainda entrar no estado do Rio. Cada planta varia aí de 50 a 100 milhões e é um investimento que eles bancam, eles não querem o dinheiro público, tá? E eles não conseguem entrar no Rio de Janeiro por conta da corrupção. Tá? Isso todo mundo sabe, o lixo é... E o que acontece? Além de reaproveitar todo o resíduo sólido, né? No vídeo vocês vão ver isso bem nitidamente. Ele consegue reaproveitar a PET, o alumínio, cobre, reaproveita tudo, né? E aí é gerado uma biomassa que é queimada, gerando energia elétrica. E existe uma norma, tá, do governo onde você consegue, por autogeração, jogar na rede pública, tá, e vender para a concessionária. Então eu achei muito interessante você citar isso aí, porque é o futuro de um país sério, né? E a gente está tentando fazer do Brasil um país sério. Um outro aspecto, nós, na nossa associação, a gente já fez o teu trabalho. Eu achei super interessante você falar sobre a ligação, né, dessa linha que sai de Campos e sobe. A gente tem um trabalho, Trindade, que é o antigo ponto final da estrada de ferro Cantagalo. Tá? A gente já tem isso mapeado, desenhado, e realmente é só atravessar o Rio Paraíba e chegar. Então não é nada faraônico, e o grande problema hoje na nossa engenharia é que pelos anos o pessoal está tão acostumado a viajar que quando você fala em projeto para alguém do governo federal e do próprio governo estadual, ele imediatamente imagina algo faraônico, absurdo, como foi o caso da Ferrovia do Aço, que até hoje não está pronta, né? E chegar até Trindade e atravessar o rio, exatamente isso que você falou, eu achei interessante, quer dizer, a gente está bem distante, nunca falou sobre isso e pensou a mesma coisa. Você está de parabéns, porque a tua ideia é muito interessante, tá? E é absolutamente viável. Nós já estivemos lá, já fizemos levantamento. É isso aí, o que você falou está absolutamente correto. Hélio Soeiro, da Associação de Engenheiros Ferroviários 7. O título da tua palestra realmente é muito sugestivo. A cada dia que passa, que a gente assiste alguma coisa de evolução, da retomada de evolução de tecnologia ferroviária aqui no Brasil, a gente fica mais confuso, né? Porque a gente vê que a gente tem muito a fazer, né? A gente vê as notícias que vêm do governo federal, a nível do Ministério dos Transportes, qual o planejamento, plano de investimento de logística e tudo. Então, cada hora é uma coisa, o governo a cada semana muda. Agora está com essa possibilidade da renovação dos contratos de concessão e essas expansões serem feitas se o governo renovar o contrato das concessões. Agora, essa é a novidade, porque na realidade nós não temos dinheiro. Muito bem, então essa proposta que você fez aí dessa linha alternativa de carga além Paraíba a Campos, eu fiquei bastante impressionado que isso não tinha passado tudo pela cabeça. Então eu vou propor a você, que você também é conselheiro nosso da associação, e eu, você e Pastore, nós fazemos parte de um grupo de trabalho de expansão ferroviária e TAG, né? Você me fazer um resumo disso para nós apresentarmos essa proposta na reunião do Conselho Deliberativo da próxima terça-feira, dia 24.
e apresentar essa proposta a Brasília, quem de direito, sabe, dessa alternativa. E, na realidade, nós temos essa obrigação. Então, estou muito confuso com isso tudo aí que você apresentou, mas me sinto motivado para prosseguir, que na realidade nós temos muito a fazer. Nós temos muito a fazer. Obrigado. A pergunta sobre lixo é a vocação e igual o eixo para Campos. São 250 quilômetros, 300 quilômetros. Para levar 70 quilômetros já está um problema. Eu acho meio, assim, visionário demais. Eu citei um mero exemplo. Teria que ser algum município. Obrigado. Eu citei como mero exemplo. Me chamou a atenção porque a área do município é muito grande. Nenhum município iria querer uma instalação dessa perto da sua área urbana. Foi só por esse motivo. Né? Mas concordo plenamente. A distância é grande demais. Com certeza teria algum mais próximo aqui. Né? Antônio Pastore, bom, Sérgio, parabéns pela palestra. Eu achei fantástica essa ideia lá de cima, né, de usar o trecho da antiga Leopoldina, né, de 3 rios, ali em Paraíba e tal. Realmente eu nunca pensei naquilo, não faz todo sentido ter uma lógica. E isso que você propôs me lembrou uma conversa que eu tive há um tempo atrás com um grande pensador, e ele estava me perguntando o seguinte: quem foram os grandes engenheiros ferroviários? Quem foram as grandes cabeças pensantes? Eu comecei a enumerar para ele, né? Bom, primeiro, Benedito Ottoni, né? Da Central do Brasil, o Paulo de Fronten, e citei mais alguns nomes, os irmãos Rebouças, né? A grande obra deles maravilhosa. Sim, mas e recentemente? Talvez Eliezer Batista, ele não era engenheiro, ele era mais estrategista, mexendo com geopolítica. Não tem nenhum engenheiro, não tem assim nenhuma figura proeminente que vocês lembram? Eu falei, realmente, não estou lembrando não. É isso que está faltando no país. A participação dos engenheiros. A participação dos engenheiros. Porque vocês veem que numa palestra aqui simples dele, ele trouxe uma ideia sensacional. Eu achei sensacional isso. Então está faltando a engenharia, e aqui vai um puxão de orelha para todos nós permitimos que os políticos, que os tecnocratas assumissem esse papel de fazer os projetos. E nós, os engenheiros, né? Então, olha, ele escolheu, eu quero ir do ponto A ao ponto B e vocês se virem aí. E nós limitamos a nossa participação nisso. Não, está na hora da engenharia ocupar o seu papel. O Clube de Engenharia tem defendido isso, a CERJ tem defendido isso nos artigos da revista que tem sido publicado. Está na hora da gente... nós não temos nenhuma grande liderança, mas o conjunto de pessoas gera uma massa crítica suficiente para produzir bons projetos. Isso é sensacional. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Nós estivemos conversando há pouco tempo aí com o Nilo, a ideia de começar a fazer grandes seminários aqui, para as cabeças pensantes começarem a trazer essas ideias aqui. Para a gente discutir e ver que o Brasil tem solução, tem bons projetos, tem gente pensando, tá? Não tem uma figura, mas tem um conjunto expressivo que pode contribuir muito. E ver uma eleição aí. Então, vou mais além um pouco, né? Da gente produzir, Onil, uma sugestão, uma carta aos presidenciáveis e aos governáveis, aos candidatos a governador do Estado do Rio, para eles começarem a olhar esse sentido. E para dar uma última informação para vocês, tá? Que é para pensar mesmo. 10 dias de greve de caminhão derrubou 1% do PIB. Isso são trilhões de reais de prejuízo dessa brincadeira da nossa dependência modal rodoviário. 10 dias de greve, o PIB caiu 1%. Tá? Muito obrigado. Só para informar, nós estamos junto com a Enfer, né? E vamos promover um dia inteiro só para falar de trem, passado, presente e futuro. Então, o pessoal ficar ligado, porque isso aí deve estar dentro de pouco tempo. Mais?
noite. Primeiro, parabenizar pela palestra, como sou engenheiro ferroviário, certo? Tem outro que é engenharia, mas brilhante. Uma pergunta que eu queria fazer, aliás, a todos aqui. A ferrovia nos Estados Unidos começou, e até hoje, eu acho, pela iniciativa privada. Grandes nomes, College e outros que hoje são grandes beneméritos da cultura americana, foram empreendedores ferroviários. Eles tinham um viés, né? Abrir para o oeste, né? Nós estamos passados de fio. A diferença, pergunto, foi dizer o nosso viés foi totalmente estatal. Isso influenciou o progresso. Eu não estou criminalizando nenhum. Olha, a história ferroviária brasileira é bastante confusa porque tem vai e vens diversos. Muitas ferrovias começaram privadas e foram estatizadas, até não resistiram àquela demanda de recursos para fazer. A própria Central do Brasil, que no Império era a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela começou privada, embora com participação também do Império, né? E antes de chegar em Barra do Piraí, ela não aguentou, ela teve que ser estatizada. Porque, na verdade, e as ferrovias americanas, elas sempre foram privadas, os Estados Unidos são, digamos, o país líder do mundo em iniciativa privada, né? É o, salvo engano, praticamente o que mais defende essa bandeira. Mas as ferrovias foram feitas com muito apoio de governo. Por exemplo, elas recebiam terras para também negociar as margens da ferrovia e tudo mais. Porque, no fundo, tem que lembrar o seguinte: ferrovia, como várias outras atividades, é uma atividade de infraestrutura. No duro, era obrigação de governo. Esse negócio todo aí que o governo brasileiro está fazendo, PPP daqui e dali, são tudo, na verdade, remediações. Porque, no duro, na verdade, quem tinha que fazer era o governo. O governo é que tem que fazer rodovias estratégicas, ferrovias, saneamento, hidrelétricas e tudo mais. Iniciativa privada entra para operar, opera melhor do que o governo, do ponto de vista da maior flexibilidade, mas tem que ser controlada, porque senão acaba fazendo besteira, porque entra naquela de lucro a qualquer custo. Não sou contra nenhuma coisa nem outra, mas o que falta no Brasil é o governo realmente fazer a sua obrigação, entregando tudo para a iniciativa privada, a qual ele também não controla. Moral da história: infelizmente nós não temos governo. Em nenhum dos 3 níveis. Não temos governo. Em nenhum dos partidos, inclusive. Não estou particularizando, não. Então, uma das faltas que o Brasil tem é de governo. Que é transformar em investimento privado qualquer atividade de infraestrutura. Tanto é que não sai. Não tem condição. Qual é o privado que vai investir? Porque, mesmo que tivesse dinheiro, não iria investir. Até por causa de outros problemas, de corrupção, burocracia, etc. Né? Incerteza jurídica, que agora também está na moda, né? Hoje, quase que é o tal número 1, passou à frente de tudo, né? Tem até outro tema, tem de incerteza, qual é a outra? Insegurança jurídica. Então não vamos entrar nessa seara também não, mas é um fato. Então o governo americano ajudou muito as ferrovias. No início, várias obras. Hoje em dia a ferrovia americana quase não faz obra nenhuma, a não ser aquelas muito localizadas. Tá? A quilometragem americana caiu drasticamente, até porque havia muita superposição. Né? Mas alguns projetos específicos, entra dinheiro público. Aquela trincheira que eu mostrei, o corredor Alameda, em Los Angeles, entrou dinheiro estatal também. Eles não têm esse escrúpulo. Porque no Brasil é o seguinte: agora privatizou. Aí, se for colocar 1 centavo numa MRS da vida para fazer alguma coisa, entra todo mundo dizendo: isso é um absurdo porque ela é privada. Então é uma certa contradição também nisso. Mas quando infraestrutura tinha que ser o governo. Ferroanel Norte, inclusive, que interessaria muito o Rio de Janeiro, que facilitaria o desvio de várias cargas para cá. É um dos motivos até dos paulistas não terem tanto entusiasmo com ele, né? Porque eles já sentiram que traria algumas cargas para o Rio de Janeiro. Né? É um fato.
Só complementando, em vez de governo, tem que ser política de Estado, cultura, né, da ferrovia. E isso a gente não tem porque nós temos maus políticos. Tá certo. Quando eu falei governo, eu falei com esse sentido. Obrigado pela coisa. Vou só complementar o nosso amigo. Quem botou os políticos? Somos nós. Não é nós. Não é o político, somos nós. Mas são esses. 7. Prazer em ouvi-lo. Sou o Roland, mais de 30 anos aí como ferroviário. E eu vi aí a colocação do Hélio, de vocês, inclusive a do Pastore. Eu costumo dizer o seguinte: claro que os engenheiros têm que estar à frente, sim, se faz necessário, na questão da infraestrutura geral. Vou sair um pouquinho da ferrovia e vou falar um pouquinho do que está ocorrendo com a questão do saneamento básico lá na Zona Oeste, que foi uma coisa da terceira, ou ser uma subsidiária da Odebrecht, está fazendo lá, e muito bem, quem conhece lá a região de Bangu, Padre Miguel, o saneamento básico finalmente está chegando lá. Voltando à questão da ferrovia, acho sim que os engenheiros têm que tomar frente. Agora, independente de qualquer coisa, lamentavelmente ou não, a política vai estar sempre no meio. A questão é verificar se temos ou não alguém que nos represente, porque algum tempo atrás tinha sou ferroviário, sou isso, sou aquilo. Mas o que realmente foi feito para defender a bandeira da ferrovia de um modo geral? Isso é uma questão de que sim, não tem jeito. Os senhores me desculpam, claro que a engenharia tem que tomar frente, não tenha dúvida. Mas precisa sim, infelizmente ou não, ter a questão política. Queiram ou não os senhores a questão política. Agora, é necessário sim essa posição, sentarmos lá na NFE, discutirmos, né? E até, desculpa, gente, eu vou até fazer uma colocação, sei que o momento não é esse, eu vim aqui, eu falei para o Sete, a gente trabalhou muitos anos juntos, eu vim aqui aprender, dentro do meu plano, eu sou pré-candidato a deputado federal, a ferrovia não podia deixar de estar, porque eu sou ferroviário, 34 anos, como vim aqui para ouvir meu amigo Sete, que é um cara que eu admiro muito, e pode ter certeza, tudo que eu ouvi aqui, vou estar colocando lá nos meus projetos. Não estou fazendo propaganda minha não, tá, gente? Eu sou ferroviário, o Hélio sabe disso. É simplesmente dizer o seguinte: os engenheiros têm que se envolver, sim, mas felizmente ou infelizmente, passa pelo viés político, sim. Tá bom? Boa noite aí a todos. Boa noite, a Lilian da Inferno. Primeiro, parabéns pela palestra. Curiosidade, o problema do gabarito, quando tem aquele contraventamento superior, como é que eles estão fazendo? O túnel você mostrou aí, né? Eu acredito que aconteça aquela velha e tradicional solução de substituir a estrutura, que acontece muitas vezes até em função eles não estão da carga política. Fazendo reforço, não subindo, mexendo nisso, não? Não, bem, nós estamos entrando no detalhe. Se você falou de um contraventamento superior que restringe a altura, não tem jeito. Ou você vai ter que mexer na estrutura, ou mais provavelmente substituí-la. Mexer é complicado, você né? Você não tem conhecimento desse... Não, eu já vi uma foto ou duas na internet de substituição, como aliás uma infinidade de substituições no Brasil. Com esses grandes investimentos aí que as concessionárias estão fazendo, há vários casos em que fizeram estruturas novas. E pela que eu vi visualmente, até com um gabarito bem generoso, o que é uma boa notícia, né? FCA, MRS quase não fez porque a rede já tinha feito antes, a SR3. Mas mesmo assim algumas estruturas estão trocando. Alguém mais? Então queremos agradecer em nome da CAERJ e queria passar aqui um diploma de reconhecimento da CAERJ, da sua palavra. Tem aí uma menina que tem que tirar uma foto. Cadê? Para ficar para eternidade. A menina é aquela menina que está chegando ali.